Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Leonardo Barreto, sou cientista político, diretor de análise da Vector, e hoje, nesse webinar, a gente tem o prazer, a sorte de conversar com um dos grandes protagonistas do processo político hoje no Brasil, o deputado Efraim Filho, deputado federal pelo DEM da Paraíba e líder da bancada do Democratas na Câmara dos Deputados. Deputado, eu sei que o ambiente político está fervendo, né? Todo mundo correndo, então, assim, aprecio bastante o senhor ter aberto aí uma hora para conversar com a gente, com os clientes da Vector, com a nossa audiência sobre esse momento que a gente está passando. Eu aprecio muito a sua disponibilidade. Leonardo, para a gente é uma alegria poder participar com você, com a Mariana, com todos os que nos acompanham. É uma tarde de segunda-feira que normalmente seria, né, uma segunda mais pitoresca, fazendo projeções aí do que viria pela semana, mas diante de todos os fatos, aí não apenas de ontem, mas de toda a semana anterior, é uma semana que já começou, é uma segunda que já começou bem intensa. Se fosse em tempos normais, era praticamente uma impressão de feriado, né? Temos um feriado amanhã, mas é uma segunda que, com certeza, absorveu muito, né, de todos esses cenários que nós temos acompanhado, né, o cenário da saúde, o cenário da economia, o cenário político, e estamos à inteira disposição aí para interagir com você e com o público para que a gente possa fazer uma avaliação de que passos virão pela frente. Maravilha, deputado. A ideia é exatamente explorar um pouco o dia seguinte, né? Porque sabe que as condições que o governo Bolsonaro encontrou lá em 1º de janeiro de 2019 e a que ele vai encontrar no primeiro dia depois da crise são completamente diferentes e há muita especulação sobre a necessidade de se criar até um novo governo, né, para esse novo momento. Mas, antes da gente entrar nisso, eu acho que não tem como eu deixar de pedir para o senhor comentar esse pedido de abertura de inquérito que a PGR fez junto ao STF sobre os eventos de ontem, né? Nós acabamos sendo atropelados pelo fato. Como é que você está enxergando esse momento, deputado? Vamos lá, Leonardo. Olha, realmente o cenário ele é bastante desafiador. Nós vivemos hoje um cenário de crise, né, na saúde, crise na economia, reflexo da crise na saúde, e agora está posta uma crise política. E caso ela se consolide, isso é muito ruim. É um jogo de perde-perde. É ruim para todo mundo. É ruim para o Planalto, é ruim para o Congresso, é ruim para Bolsonaro, é ruim para Maia, é ruim para o Supremo, tá certo? Então, e pior ainda para o Brasil. Então, eu acho que é preciso fazer um esforço muito grande e eu tenho procurado, né, fazer esse papel. Eu posso até dizer que ainda, não vou dizer que sou uma voz solitária, mas ainda minoritária, né, daqueles que defendem que é preciso serenar os ânimos, que é preciso criar um mínimo consenso nacional. Eu acho que talvez essa seja a palavra-chave na atuação que a gente está tentando promover. Num cenário como esse, é preciso ter uma agenda mínima que seja consenso, não tem como. Não dá para querer que exista consenso apenas com a minha visão sendo imposta. Então, eu acho que esse diálogo ele tem de existir. Acho que o Supremo, por exemplo, pode ser um poder moderador, né, dessa oportunidade, que aí pode se chamar de diálogo, pode se chamar de sentar à mesma mesa, a nomenclatura pouco importa, mas é preciso dar, como a gente chama muito por aqui, um freio de arrumação. É preciso dizer, peraí, nós chegamos num pico de tensão que é perigoso. É perigoso se a gente for daqui para cima. Nós temos que daqui procurar arrefecer o clima, né? Reduzir a temperatura
Eu acho que nós chegamos nesse pico de tensão ontem, né, com as falas de ambos os lados, especialmente o discurso lá do presidente. A fala dele hoje pela manhã ameniza, não com relação a ontem. Não estou querendo dizer que uma coisa melhora ou que você outra não, mas pelo menos não é mais temperatura em cima, né? Reduz a temperatura. Então, eu acho que a gente tem que fazer a travessia dessa crise. E eu tenho defendido, é hora de quebrar o retrovisor, tá? Se a gente for ficar olhando para trás, quem quer olhar para trás é quem quer andar de marcha ré. E aí, se a gente for ficar medindo os gestos que houveram de lado a lado, de parte a parte, para ficar encontrando erros, focando no problema, não vai levar a lugar algum. Diferenças existem. Ninguém está querendo que essas diferenças sejam esquecidas. Mas é preciso deixá-las de lado para que você possa conversar sobre o futuro. Então, eu acho, e aí já vou conectando, me perdoe, mas com o tema da live, né, que é a questão do novo governo, e não do novo em relação de pessoas, é bom deixar isso claro, né, aqui. Eu acho que a sua provocação, ela é uma provocação, né? Quando fala novo governo, com certeza as pessoas pensam muito. Mas aqui ninguém está se falando em novas, mas um novo modelo, e esse modelo de agenda mínima nacional, né? O enfrentamento não é a melhor solução para o que existe hoje. Só que não é simples, não é fácil, né? Você, como teve tantos atritos e tantos conflitos, deixar isso de lado, mas toda nação do mundo hoje, ela está buscando juntar seus cacos, juntar os seus pedaços e tentar promover um esforço conjunto, né, para ir contra um inimigo comum, que é o vírus, e que provoca problemas na saúde e que provoca problemas na economia. No Brasil, além da economia e da saúde, a política também sofre. Quando sofre a política, a gente está falando das decisões, né, que precisam ser tomadas para o país fazer essa travessia, para conseguir rebater os efeitos da crise. E hoje, para você ter uma ideia, ficou tudo prejudicado. Hoje, praticamente não se falou da crise na saúde, nem da crise da economia. A gente está focando no problema político. E quando se foca no problema, a solução acaba ficando mais longe, né, e mais lenta. Então, essa primeira avaliação que eu queria trazer para você é de que eu tenho me alinhado, né, vou dizer assim, eu levantei o tema, mas tenho advogado a favor de que é preciso serenar os ânimos, é preciso criar uma agenda mínima consensual do país, né? É preciso voltar a conjugar o verbo nós, pensar como país, e isso requer, de lado a lado, ceder um pouco, ceder inclusive nas suas convicções, para que a gente possa encontrar um equilíbrio, né, do país fazer essa travessia. Deputado, aqui é Osmar, sou analista da Vector, estou aqui no controle do webinar, só para informar que o Leonardo caiu por causa de um pico de luz, rapidinho ele já está voltando, mas só para continuar o bate-papo e também as indagações, além da crise econômica que nós estamos sofrendo aqui por causa da crise da saúde, como o senhor mencionou, há também questões internacionais que afetam o Brasil e afetam também a arrecadação de recursos, como, por exemplo, agora está tendo uma crise muito forte do setor do petróleo. Então, vários estados brasileiros se utilizam da fonte dos royalties, da distribuição dos royalties, e isso também pode, claro, afetar o Brasil. Como o Congresso pode trabalhar dentro desse cenário também, de talvez uma outra pressão internacional que atinge o Brasil? Olha, o cenário da economia, ele realmente é muito desafiador, porque na saúde você tem um protocolo mais lógico de seguir. Claro que salvar vidas é a prioridade número 1, e você tem de dedicar todos os esforços a isso. Depois de salvar vidas, é preciso salvar empregos e empresas. E isso tem uma complexidade, né, muito grande, porque as variáveis da economia são muito estáveis. Na saúde, a gente sabe que precisa equipar os hospitais,
né, fazer chegar o equipamento de proteção para as equipes médicas, na medida do possível, aumentar o nível de testes, né, em massa. Então, quer dizer, você tem um protocolo ali a ser seguido e que você sabe que fazendo aquilo ali você consegue reduzir bastante os danos. Na economia, nós temos todas essas variáveis para que a gente possa saber qual será a reação. É importante fazer uma avaliação desse momento, sabe? Até porque existem pessoas ainda inseguras, né, se a estratégia adotada pelo Brasil foi adequada. Eu acredito que sim. Essa é uma crise que ela tem que ser combatida, enfrentada pelo investimento e não pelos cortes. E acho até que a gente demorou um pouco nessa linha. Se vocês puxarem pela memória, salvo engano, hoje a gente está fazendo exatos 30 dias do decreto de calamidade. O decreto de calamidade pública foi mais ou menos por volta do dia 20 de março. Então, nesses 30 dias, nós tivemos alguns improvisos, principalmente na área da agenda econômica, que na saúde não tinha. Há uma impressão, né, de que o Ministério da Saúde, na época comandado pelo ministro Mandetta, ele já vinha mais atento, né, aos efeitos dessa crise, já vinha pela Europa, né, o ministro Mandetta procurando se informar. Quando chegou no Brasil, que foi identificado o caso, e a partir daí se abriu todo esse procedimento, já se sabia que protocolos seguir, né, se chamou os estados, se conversou para montarem hospitais de campanha, agir na aquisição de respiradores, as orientações de isolamento social para as famílias, né, o fechamento de escolas, comércio, ou seja, havia já uma agenda da saúde para o combate à crise. Na economia se tentou fazer a mesma coisa. Se vocês lembrarem pela memória, o Congresso, inclusive, provocou, né, a economia para que desse uma agenda da crise. E se vocês lembram, isso está no Google aí tranquilamente, a primeira relação de projetos que o governo trouxe para enfrentar a pandemia eram projetos da agenda do passado que eu digo de fevereiro, a mensagem que o governo federal tinha encaminhado ao Congresso. Se vocês lembrarem, a primeira prioridade tratada nessa agenda da calamidade era a privatização da Eletrobras, tinha a autonomia do Banco Central, tinha a questão da reforma administrativa, ou seja, ainda não tinha caído a ficha, né, de que se precisava de uma agenda própria para esse período em que a economia teria de dar essa resposta. E as coisas acabaram acontecendo na base do improviso. Hoje, se a gente olhar de trás para frente, você consegue identificar uma agenda, mas uma agenda que acabou vindo descoordenada, né, sem planejamento. E isso, inclusive, ajudou a dar muitos ruídos. Eu vou citar aqui 3, essas agendas que, se fosse para ser planejado, lá 30 dias atrás, teria de ser pensado e, quem sabe, a gente tinha trabalhado. Primeiro, a agenda da saúde, né? Você tem que cuidar dos equipamentos de saúde, dos hospitais, leitos, respiradores. Então, a primeira leva de projetos que nós votamos se proibiu a exportação, né, de materiais que eram essenciais. O Brasil, como não tinha chegado a crise, ainda estava exportando equipamento de proteção individual, o Brasil ainda estava exportando álcool em gel, o Brasil ainda estava exportando respiradores, quando tudo isso ia ser preciso aqui dentro. Então, nós tivemos essa agenda que foi basicamente montada pelo Legislativo, e foi do Legislativo essas primeiras medidas. Depois veio a agenda da proteção aos vulneráveis, né? A agenda dos auxílios emergenciais, de proteger os desempregados, os microempreendedores individuais que não podiam estar na rua realizando seus trabalhos. Então, a agenda do auxílio aos vulneráveis, né, veio também nessa forma. O terceiro item dessa agenda é a proteção aos empregos e às empresas, né? Então, aí teve muito crédito, o governo veio com uma linha de crédito aí de 40 bilhões, só que com um grande problema que todos vocês acompanham de perto.
esse recurso está empossado. Ou seja, a burocracia é praticamente impeditiva e o nosso grande desafio já não é mais com quantia, é com desburocratização, é transformar crédito em dinheiro. Esse é o desafio do Brasil hoje em termos de economia, é fazer com que crédito vire dinheiro na ponta, né? Que chegue principalmente para os microempreendedores, para as lojas, que são os grandes geradores de emprego aqui no Brasil. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, para não atrapalhar esse raciocínio, mas eu quero me aprofundar aí nesse grande desafio, que é o próximo de transformar o crédito, as linhas de crédito, em dinheiro, ultrapassar a burocracia bancária, né, para que a gente consiga chegar na ponta. E, por fim, o quarto item dessa agenda foi, primeiro, saúde, segundo, vulneráveis, terceiro, empregos, empresas, e o quarto são os entes federativos. E nos entes federativos deu toda a confusão da semana passada, né, pelo descompasso entre a proposta do Legislativo e a proposta do Executivo. Então, que na verdade não tinha proposta, mas não gostou da proposta do Legislativo. E é preciso encontrar uma fórmula de socorrer, sim, os entes federativos, porque a União Federal ela pode se endividar para poder chegar até lá. Então, você tem um governo que vai chegar a cerca de 400 bilhões de reais de investimento. Estados e municípios não têm esse poder, né, de se endividar para darem as respostas. E eles viram a sua arrecadação cair abruptamente devido ao fechamento da economia. Então, tem que se encontrar o mecanismo ideal de que o governo federal consiga socorrer os entes, porque não adianta você estar numa crise de pandemia e que o posto de saúde lá na cidade do interior não tenha, a prefeitura tenha que cortar o salário do médico porque não pode pagá-lo. Então, fiz aí toda essa construção para ver que existe uma agenda, existe um planejamento, tá certo? Que de trás para frente a gente consegue identificar, mas não foi da forma que poderia, e por isso que a gente tem que se preocupar com o que vem no day after, o que é que vem daqui para amanhã. E por isso é importante estarem, né, os poderes dialogando para construir esse futuro. Só para concluir esse raciocínio, para permitir outra pergunta, a gente tem nessa pauta, né, por exemplo, a PEC do orçamento de guerra, tá certo? A gente tem nessa pauta o programa de apoio às micro e pequenas empresas. A gente tem nessa pauta, você tem temas que dizem respeito, né, ainda à questão de saúde, mas eu acho que saúde, as primeiras medidas já foram adotadas. Então, o grande desafio agora não é mais nem tanto legislar, mas é implementar aquilo que foi concebido via os projetos emergenciais que nós votamos nesses primeiros dias, e eu acho que esses 30 primeiros dias vão pautar, né, em termos de estratégia, o que virá pela frente. Deputado, até peço desculpas, eu tive um probleminha de pico de luz aqui, mas acompanhei bem o que o senhor explicou. E assim, é muito difícil criticar, né, o governo ou o legislativo, porque está todo mundo, como diz o gaúcho, né, assando e comendo, né? Enfim, as coisas estamos reagindo enquanto as coisas estão acontecendo. Então, tem que ter uma compreensão de que uma situação dessa realmente ela é muito difícil. Mas a gente tem conversado, e a crítica maior que se faz no ambiente de decisão é que essa é uma crise que ela exige mobilização social. Por quê? Porque o governo vai dar um comando e o sucesso depende muito das pessoas darem uma resposta em bloco a esse comando. Por exemplo, hoje eu estava conversando com o presidente da Associação de Shoppings, né, o Glauco Maia, e ele dizendo que um dos maiores problemas que eles têm é a pluralidade de comandos, né? O governo federal diz uma, aí o chefe do estado diz outra, o chefe da cidade diz outra, o ministro da saúde diz outra. Então, assim, ele colocou uma coisa muito importante, que é a gente entrou na crise de uma forma muito descoordenada, né? Mas o pior não é isso. O pior é sair também de uma maneira muito descoordenada.
o senhor não acha que o debate, perdão, esse freio de arrumação, assim, o ajuste do discurso, não deve ser hoje a grande prioridade para ver se a gente chega num plano comum? E aí, nesse aspecto, eu vou emendar uma outra pergunta, que é: o DEM ainda é o partido que vai liderar esse processo dentro da Câmara, face a essas conversas que o presidente estaria fazendo com outros presidentes de partido? Qual que é o papel do DEM nesse processo? Olha, Leonardo, a sua avaliação casa exatamente. Eu não sei até que ponto você pegou o retorno na resposta, mas a pergunta anterior ela foi construída, né, com base nessa agenda, né, que o Brasil, como que o Brasil ia ser impactado por essa agenda internacional de outros problemas que chegam. E foi exatamente a minha resposta de dizer que a gente vinha descoordenado, sem agenda, né, a coisa meio ali na base do improviso, rodando, olhando de trás para frente. A gente consegue hoje identificar que houve, né, uns certos passos que foram seguidos, um certo protocolo, mas sem ninguém apontar o caminho, né? E aí é exatamente o seu comentário. Falta uma bússola, né? Falta alguém que consiga apontar o norte. E aí é incrível, né, impressionante no Brasil que mesmo nesses momentos de pandemia não cesse, né, essa crise política. E esse é todo o apelo que a gente faz. Eu fiz uma fala ontem na CNN, né, que repercutiu hoje, e que eu acho que o Supremo Tribunal Federal teria a capacidade, né, de ser esse agente moderador nesse momento, né, de chamar para que os poderes sentem à mesma mesa, coloquem de lado as suas diferenças e possam criar essa agenda mínima nacional. É porque todo mundo defende uma espécie de consenso nacional, mas ninguém quer abrir mão, né, da sua visão sobre o tema. E aí realmente não iremos. Então, é hora de chamar as lideranças, a responsabilidade, porque não dá para avançar, evoluir mais no clima de enfrentamento. Eu, se tivesse no comando, eu não estou, apesar do Democratas, né, ser o partido que preside a Câmara e o Senado, ter 2 ministros hoje, né, no governo federal após a saída do Mandetta, mas essa é uma conversa que depende de todos, e depende de uma construção comum. E eu acho que é preciso oferecer, sim, ao ambiente, né, essa disposição de dialogar, tá certo? Essa disposição de ceder para que você possa encontrar consensos. Vou dar o exemplo da PEC do orçamento de guerra. A Câmara entendeu que deveria ter, por exemplo, o Banco Central com poderes maiores, né, parecidos com o do Fed americano, para poder atuar ali com menos burocracia, mais junto da ponta, garantindo esses empréstimos durante esse período. O Senado entendeu diferente e retirou isso da proposta. Na minha concepção, é hora de entender que esse consenso mínimo nacional significa, né, jogar com aquilo que é compreensível por todos. Então, se nós temos essa possibilidade num diálogo com a presidência da República, com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso, é preciso encontrar. A Câmara vai votar o orçamento de guerra com as mudanças que o Senado fez, porque essa agenda conjunta mínima, ela é o que importa nesse momento. Então, acho sim que é possível ir adiante, acho sim que a gente tem uma preocupação muito grande, Leonardo, com a questão orçamentária, né? Essa PEC, aí deixa eu entrar por ela, porque pode ser já objeto de alguma pergunta, e a gente já está aqui no meio da narrativa. Então, é importante a gente ter isso consolidado. Por quê? Quando eu falo o nome técnico do orçamento de guerra, porque o orçamento de guerra foi um nome coloquial que a imprensa colocou, que é mais fácil de falar, mas quando você fala de forma técnica, é mais compreensível. É o orçamento segregado, ou o orçamento paralelo. É para dar transparência a esses gastos, porque o Brasil vai se endividar para poder responder a essa crise. E não vai se endividar pouco.
É 6 a 7% do nosso PIB que vai ser investido. 350 bilhões de reais. Mas outros países estão indo a 10% para cima, né? Então, quer dizer, se a gente também não fizer nada, se a gente tiver postura fiscalista nesse momento, a gente vai deixar a nossa economia sucumbir e aí o custo para tirar ela da estaca zero seria muito mais alto. Seria muito mais alto, mais lento, né? Nós ficaríamos patinando enquanto outros países do mundo já estariam fazendo o voo da retomada. Então, eu acho que a estratégia foi correta do Congresso, decretar o estado de calamidade, com isso escanteia, né, afasta a meta fiscal, e afastando a meta fiscal, o governo tem liberdade para investir, mas o orçamento segregado vai mostrar que esse investimento, primeiro, é só para o tempo da crise, esse recado é importante para os investidores, para o mercado, né? Nós não vamos virar a chavezinha para 2021. 2021 a gente retoma, né, a postura de equilíbrio fiscal do Brasil e mostrando que não houve gastança desenfreada, nem retorno a uma matriz econômica do passado que não deixou saudades, mas era uma resposta à crise que tem que ser feita com investimento, porque se você fizer com corte, corta do setor produtivo, corta do privado, corta do público, depois você não tem ninguém para consumir, você não tem ninguém para fazer a economia girar. Então, acho que são medidas difíceis, mas acertadas. Deputado, então eu vou aproveitar e entrar numa questão que tem preocupado o setor empresarial, as entidades, por exemplo, de representação estão muito preocupadas com isso, que é o PLP 34. Eu sei que o senhor deve estar sendo perguntado o tempo todo sobre esse assunto. Porque se a gente olha para as experiências internacionais, não há em nenhum lugar, né, nenhuma experiência de países pegando empréstimo compulsório junto às empresas. Pelo contrário, né, o movimento é todo de levar dinheiro para que as empresas possam resistir. E aí fica um pouco difícil do pessoal entender por que esse tema está na agenda. O senhor podia falar um pouquinho dele para a gente? Olha, Leonardo, vamos lá. Ele tem realmente suscitado bastante polêmica, por enquanto ainda, né, no âmbito no nível mais alto, né, não é uma discussão que desceu ainda, é a planície, ali é quem está antenado com pauta, com mercado, mas tem uma parcela, né, da Câmara dos Deputados que entendeu que esse projeto seria a solução para reduzir o déficit, né, que nós vamos apresentar. Então, o Brasil, como eu disse, vai precisar investir de 6 a 7% do seu PIB na saída dessa crise, e alguns identificaram que essa seria uma forma, né, de você poder reduzir esse déficit. Eu acho que, primeiro, ele parte já de uma premissa equivocada. E quando você parte de uma premissa equivocada, você chegará a um resultado equivocado. Então, a premissa de pegar as empresas que tiveram grandes faturamentos no ano passado, nos últimos 12 meses, ela jamais levará, tá certo, ao resultado de que essas empresas hoje estão plenamente saudáveis para poder fazer empréstimo para resgatar a economia nacional, porque os 12 meses a partir do início da crise, eles vão ter um perfil totalmente diferente, né, dos últimos 12. Então, não que eu concorde, mas se por acaso o projeto viesse num tom, dizer, olha, quem lucrar na crise, ou seja, as empresas que conseguirem lucrar na crise, um percentual desse lucro, 10%, é o que ele fala lá, tá certo? Pode ser direcionado à economia. Eu continuaria discordando, mas eu viria ali uma certa lógica de uma corrente de pensamento, que é diferente da minha. Mas pegar essa premissa do passado, ela deixa totalmente equivocada. Agora, é um discurso populista, né? Um discurso populista de pegar e dizer, nós vamos estar tirando dos ricos para poder distribuir. Tanto que, de forma errônea, mas porque soa bem, né, aos ouvidos gerais, tem gente chamando do projeto da taxação das grandes fortunas. E a gente sabe que não é isso. Então, tem que estar com alerta ligado quanto a isso. Nessa semana, se for a pauta, é só a urgência, tá certo? Então, só a urgência não é pouco, mas para ninguém achar que pode, de repente, ser votado, isso tem que passar na Câmara, né, urgência, mérito,
Se for aprovado, vai ao Senado para ter urgência, mérito lá. Então, não é algo para curto prazo, de forma alguma, é algo que vai, e nem vai ser assodado do dia para a noite, né? Acordar com um troço aprovado ali. Então, ele vai ter prazo, ele vai ter tempo para acompanhar e para essa discussão ser amadurecida. Eu espero que não exista, mas se porventura ele for avançando, ele teria, né, que passar aí, sei lá, com certeza de 2 meses para frente é difícil que ele pudesse votar isso na Câmara. Muito bom. Deputado... Na Câmara não, no Congresso, da Câmara e Senado. Na Câmara, eu vou repetir para ver se ficou claro, eu me confundi agora no final. Ele tem que ser votado na Câmara, o que está pautado essa semana é a urgência, depois, se passar a urgência, vai se passar o mérito lá na frente, depois isso vai para o Senado, no Senado começa a tramitar da estaca zero, para estudarem lá, para ter um relator, se vota a urgência no Senado, para lá depois ter o mérito no Senado. Então, não é algo que a gente pode acordar segunda-feira que vem com isso resolvido. Esqueçam. Tá? Então, sinal amarelo, sim, mas não precisa ter pânico e nem ligar o sinal vermelho como se amanhã a gente pudesse acordar com isso resolvido. Pelo sentimento do senhor, o senhor acha que o pessoal vai botar a urgência para ser votada essa semana? Olha, nós vamos ter reunião de líderes ainda, esse é um tema que não tem consenso, ele tá muito espremido ali, né? Você tem uma posição clara ali do PP e do PR, né? Que hoje é PL, a favor do tema, são autores, subscritores, e você tem, do outro lado, um Democratas, PSDB, o Cidadania, já posicionado frontalmente contra, e você tem um limbo ali, e você tem a oposição, né, logicamente, a esquerda, que vai a favor do projeto, e aí você tem um limbo ali, um miolo, que vai decidir, né, esse centro vai decidir, no final das contas, para onde vai a votação, que aí é o PMDB, que aí é o PSD, do Gilberto Kassab, o PRB, né, do Marcos Pereira. Então, eu acho que esses partidos aí, eles terão uma definição importante na hora de ir a voto, inclusive na hora de pautar. Tá? Inclusive na hora de pautar, eu acho que é importante a gente acompanhar um pouco como vai se posicionar os partidos na hora de pautar, para que a gente entenda o que vai sair daí. Perfeito. Deputado, o senhor acha que essa solução do STF oferecer uma mesa de conversa, né, para os poderes, já não estaria embutido aí uma posição de força também? Porque ele vai fazer isso com o Aras tendo pedido uma investigação, né? Uma abertura de inquérito, pelo menos, pela postura do presidente. Eu estou perguntando isso porque, dentro de uma situação de tensão institucional, alguém tem que hastear a primeira bandeira branca, né, para poder desarmar o restante. Será que isso viria realmente do STF, ou isso deveria vir dos governadores que, como o senhor colocou, foi ali o problema que foi a gota d'água, né, que levou ao aumento do nível do nosso conflito? Olha, eu elenco o STF porque ele tem essa capacidade moderadora, né, dentro das suas competências. Se você for para os governadores, você tem um ingrediente político que acaba contaminando essa discussão. É por isso que eu não elenco nem o Rodrigo Maia, ou o Davi Alcolumbre, ou o presidente Bolsonaro, tá certo? Entre os três, porque a iniciativa vindo de algum deles tem um ingrediente político aí no meio. Então, eu acho que vindo do Supremo, esse ingrediente político pelo menos, bastante minimizado, né? No Brasil, tudo tem ingrediente político, mas nessa relação, eu acho que o Supremo ele tem pelo menos uma equidistância, né, entre os outros poderes,
e seria interessante. Eu acho que os governadores, não. O Aras, ele entrou com essa medida, o procurador-geral. É só importante citar que, apesar da força hoje que o Ministério Público tem, né, o Procurador-Geral da República, mas, conceitualmente, ele não está inserido dentro do contexto do Supremo Tribunal Federal. É um órgão paralelo, é um órgão à parte do Judiciário, mas não como um quarto poder. Né? Mas é importante, eu acho que tem que ser, eu acredito que tem que ser levado em consideração essa medida. Eu acho que essa medida ela vem para serenar os ânimos, né, para mostrar que liberdade pressupõe regras. Né? Liberdade não é a ausência de regras. Liberdade pressupõe regras. A gente precisa serenar esses ânimos, né, e deixar esse clima arrefecer. É um desafio monumental, não é fácil, não é simples, mas é necessário, é preciso ter alguém, como você disse, tá certo? E que faz hoje, sei lá, uma figura com um Marco Maciel, por exemplo, né? Alguém que tivesse uma posição mais de estadista realmente no país para que pudesse organizar esse jogo, né? Então é preciso a gente emprestar essa força. Eu acho que seria também simbólico ser no Supremo, porque com toda essa conversa paralela, esse ruído que existe de intervenção militar, AI-5 de um lado, impeachment do outro, tá certo? Chamar isso para conversar, dizer que falar de intervenção ou falar de impeachment é desserviço ao Brasil nesse momento, tá certo? É desserviço ao país, não contribui, não colabora. A hora é de desarmar a tropa, tá certo? Talvez o Aras tenha, com a sua ação, colaborado com esse sentimento de desarmar as tropas para que a gente possa ter um diálogo, um mínimo de serenidade necessário para buscar esse consenso nacional. Talvez ele tenha dado ali um tiro de advertência, né? Mas olha, talvez ele tenha dado um tiro de advertência, né? Eu acho que foi um gesto, né? Eu acho que foi um gesto de dizer, olha, e volto a dizer, liberdade pressupõe regras, pessoal. Não está liberado o nível de ataques que nós temos hoje, ele suplantou qualquer racionalidade, né? Então é preciso fazer esse freio de arrumação, como se fala por aí, para que você consiga dar um pouco de estabilidade, porque esse cenário político, por incrível que pareça, ele vai ser o que mais repercute para o mercado, né? Para a retomada da economia, o problema na saúde e o problema na economia das empresas, ele acontece globalmente. No Brasil é que ainda encaixa esse ingrediente político que traz um ar de imprevisibilidade, né? E, logicamente, para quem quer investir, mais difícil será, né? Então, eu acho que resolver essa crise política, ela é uma prioridade nesse momento para que a gente foque na solução, né? E não foque no problema. Eu concluo, Leonardo, só avançando aqui nesse argumento, eu estava lendo um artigo que ele fazia, né, um trocadilho mais interessante com o too big to fail, né? Ou seja, os bancos eram muito grandes para quebrar o mercado financeiro lá atrás. Agora é too many to fail, né? É muito país, é muita gente se endividando e que vai se encontrar uma solução global para esse problema da economia. Não me pergunte agora qual é, eu também não sei, mas ele vai ter uma modelagem que vai permitir que os países possam se reerguer das cinzas, na parte econômica. Agora, se o Brasil escorregar na parte política e criar uma nova crise política, nós não vamos jogar junto com o resto do mundo. Pois é, a gente até conversou, né, numa entrevista que o senhor deu para a Vector. O ambiente político antes da crise de saúde já não era bom, né? Então, realmente, por isso que a gente colocou como tema desse debate, a gente vai precisar de ver nascer um novo governo dentro. Novo governo, claro, não estou falando de outro presidente, não estou falando nada disso, estou falando de nova modelagem, né? Exatamente.
Eu tenho aqui, deputado, perguntas da nossa audiência. Eu vou juntar duas perguntas aqui que são sobre o mesmo tema, que é sobre medida provisória. Como é que o senhor está percebendo esse volume de medidas provisórias apresentadas? Se vai haver tempo, né, para aprovação e conversão em lei? E aí tem uma pergunta sobre, especialmente as mais polêmicas, qual é o cenário de debate e aprovação da MP 932 e da 950. Aí eu só queria acrescentar uma coisinha, que é o seguinte: num debate feito dentro da Vector essa semana, a gente percebeu que, em função da crise que a gente está vivendo, as medidas provisórias finalmente encontraram o ambiente delas, né? Ou seja, para lidar com uma situação urgente e com regulamentação provisória. E se o governo tiver certo que durante 4 meses as coisas vão estar mais ou menos se encaminhando, essas medidas provisórias elas nem precisam ser votadas, né? Porque a regulação delas vai estar valendo ali durante 4 meses. Se coincidir, se caber com o período da crise, eventualmente você nem precisaria aprová-las, porque elas já vão estar em vigor. Como é que o senhor está analisando esse cenário das medidas provisórias e a capacidade de resposta do Congresso? Olha, vamos lá. Você arrematou muito bem aí no final com a linha que eu vinha trazendo. Todo mundo faz essa pergunta pensando nas medidas provisórias que foram lançadas agora, e porque são muitas, né, que vieram nesse embalo. Mas essas são as que menos preocupam agora, porque elas têm eficácia imediata, prazo de vigência de 120 dias, né? E a maioria delas tem caráter transitório, ou seja, talvez no prazo dos 120 dias de validade dela, ela tenha esgotado, né, os seus efeitos. A maior preocupação, e é isso que está gerando o problema, são com as medidas provisórias que vinham no seu rito natural e acabaram ficando espremida aí nessa reta final. A medida provisória 905, a do contrato verde e amarelo, é um exemplo. A Câmara fez o esforço hercúleo, né? Ficamos até 2 horas da manhã para encerrar, para dar ao Senado a possibilidade de votar. Lógico, o Senado também ficou com um prazo muito esgotado, encerra hoje, e fez a opção, né, por falta de consenso, de não conseguir evoluir. Então, eu acho que a gente tem preocupação com temas. O Davi Alcolumbre sugeriu ao governo a reedição da 905, né, como uma forma de salvar o seu mérito, e as outras que vêm aí na sequência. Tem a 907, que é sobre turismo, tem a 910, que é sobre regularização fundiária. Então, até a 924, nós vamos ter um problema de calendário. Da 925 em diante, eu vi que citaram 2 aí, a 950 e a 936, salvo engano, elas produzem efeitos imediatos, já está valendo, tem validade no mínimo por 4 meses, e muitas delas vão esgotar os seus efeitos dentro desse prazo. Perfeito. A gente já está caminhando para o final, deputado, até porque imagino que o senhor está bastante atribulado hoje, né? Mas eu tenho mais um... Por mim, eu estou com o tempo disponível, até porque a gente alongou um pouco no começo para tratar do cenário. Então, assim, as perguntas que tiverem, não pela minha parte, tá? Eu fico à disposição para responder todas, mas o controle do tempo aí é de vocês. Ah, bom, excelente. Eu tenho uma pergunta aqui sobre o orçamento de guerra, especialmente sobre a posição do Banco Central. Você acha que o senador Anastasia ele conseguiu um bom texto e hoje a Câmara está confortável com essa participação do Banco Central no mercado secundário? Como é? Me repete aí, Leonardo. O senhor acha que o senador Anastasia ele alcançou um bom texto e hoje a Câmara ela estaria confortável com essa possibilidade de operação do Banco Central no mercado secundário? Olha, eu acredito que sim, né? Até na PEC do orçamento
de guerra que nós falamos, nós também queríamos poderes até maiores, né, do Banco Central para esse período, né, que se aproximasse daquilo que o Fed americano pratica no mercado americano, né, no comércio americano. Porque eu acho que essa é o grande desafio, e aí me permita entrar por essa linha. O grande desafio nosso hoje é transformar crédito em dinheiro, do ponto de vista, né, da agenda da economia. Tá? Lógico, tem a agenda da saúde, que é prioritária, salvar vidas, mas na agenda da economia, o nosso maior drama é a forma de conseguir transformar crédito em dinheiro, porque é autoexplicativo que, num momento de crise, aumenta-se o risco de inadimplência, aumentando o risco de inadimplência, se aumentam as restrições de crédito das empresas e o juros sobe, porque aumenta o risco e acaba ficando inviável, né, para os pequenos e médios, talvez só os grandes acabam tendo acesso a um banco ter a confiança de emprestar esse dinheiro nessa época. Então, das duas, uma. Ou você muda a regra para que 100% do recurso emprestado tenha a garantia do Tesouro Nacional, o que é difícil, porque aí daria espaço, né, para uma coisa muito frouxa, ou então você consegue suplantar essa burocracia, né? A questão das intermediadoras de crédito, as intermediadoras financeiras vão ganhar um protagonismo nessa questão, principalmente junto às pequenas e médias empresas. É uma emenda que nós estamos apresentando no Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, né? Porque as famosas empresas das maquinetas, né? Vou citar alguma, nada aqui, mas Cielo, Rede, PagSeguro, Stone, se tem alguma, fazer propaganda de ninguém, as que me vieram à mente aqui. Então, você consegue dar concorrência a alguém que tem um contato direto com o lojista, né? Você tem um contato direto lá e tem, inclusive, o conhecimento do faturamento dele pré-crise. Então, você sabe qual é a expectativa de retomada. E a própria garantia seria a própria parcela, né, um percentual desse faturamento que ela já tem acesso. Veja como isso desburocratiza. Não tem que ir a banco, assinar contrato, dar um aval, uma garantia real, certidão de um imóvel para poder ter esse recurso. Não, eu acho que esse recurso chega muito mais rápido, num juro muito mais acessível, né? Abre espaço para as startups financeiras, né? As fintechs, que podem agregar esse mercado e ajudar do ponto de vista da economia, transformar crédito em dinheiro, desburocratizando as ações e simplificando os procedimentos. Perfeito, deputado. Nesse aspecto, como é que está a avaliação do papel dos bancos aí pela Câmara? Esses dias eu vi um corretor, aliás, o senhor até conversou com ele hoje, o André Perfeito, da Necton, né? Dizendo que vai ser muito feio chegar ao fim do ano e você ter bancos apresentando resultados bons, né? Enquanto a economia provavelmente vai estar em frangalhos, né? O que a gente está vendo? São falhas mais estruturais ou a gente está tendo um problema de coordenação das ações do governo com os bancos? Olha, essa questão do segmento bancário, eu concordo com você, né? Quando chegar no final do ano e forem apresentados aí lucros estratosféricos, como a gente tem visto, aí você vai repensar um pouco daquela conversa que a gente teve aqui na frente, né, sobre a taxação das grandes fortunas. Eu estou colocando isso aqui em aspas, porque pelo conceito, né, não pelo texto que está lá escrito, mas o conceito de que aqueles que tiverem lucros exorbitantes na crise, né, vão ter que se explicar, né? Ou seja, cresceu e lucrou em cima de quê? Em cima de quem? Né? Por que está todo mundo, o setor produtivo está com água pelo nariz, né, afogado, e você está transformando o esforço produtivo em lucro do setor financeiro, né? Então, ou seja, as empresas estão se matando, né, para sobreviver. Veja só que trocadilho interessante, né? Se matando para sobreviver, para conseguir fazer a travessia, mas o lucro não está indo para quem produz, o lucro está indo para o dono do dinheiro.
Então, eu acho que esse é um problema estrutural, como você falou, não é só agora da crise, a crise vai acentuar isso, porque comércio, serviço, setor produtivo, salvo alguns setores muito específicos, terão prejuízos, ou no máximo conseguirão empatar, e o setor financeiro terá um lucro muito alto. Então, eu concordo com você, existe um problema estrutural que a crise vai potencializar e pode pensar em alguma solução conceitual aí para frente. Deputado, eu tenho uma pergunta aqui da Ângela Reim, né, que ela pergunta assim, as lideranças elas já estão conseguindo visualizar uma agenda pós-epidemia para ajudar o país a crescer em 2021 ou ainda não deu tempo para olhar para isso? Olha, eu acho que o pós a gente ainda não conseguiu sentar para discutir isso, né? Tem muita divisão pessoal. Eu tenho a minha visão, acho que outros também têm seu posicionamento, mas a gente não conseguiu ainda fazer essa leitura, né, do que é que vem pela diante. Eu assim, um tema que eu acho simbólico e pode estar na pauta aí de vocês, das perguntas, é a reforma tributária. Né? Diz, poxa, mas já dá para começar a esquentar a cabeça pensando... Eu digo, olha, alguma coisa nós temos que avaliar. Claro que o Brasil vai sair de um cenário de déficit fiscal. Déficit fiscal porque precisou responder com investimento à crise. Para isso é importante o orçamento segregado, né? Para dar transparência de que esses gastos foram principalmente nesse eixo, né? Proteção ao cidadão vulnerável, rede de proteção social, agenda econômica e agenda da saúde. Nesse cenário de déficit fiscal profundo, que todos os países do mundo vão sofrer, não dá para pensar a curto prazo em redução de carga tributária. A gente vinha numa discussão de reforma tributária sonhando, né, com alguma redução de carga. Agora esqueça. Mas o sistema no Brasil é tão complexo que ainda sobra muito para fazer, mesmo que se fale em reforma tributária sem redução de carga. Você tem a questão da simplificação de procedimentos, da desburocratização do sistema, né, de simplificar essa extorsão tributária aqui quem produz no Brasil é submetido, que eu acho que essa é sim um tema que não dá para dizer que ele vai ficar fora do radar, né? Dá para trazer a reforma tributária de volta para a pauta, mesmo com outra perspectiva, né? Não é mais a de reduzir a carga, mas simplificar os procedimentos traz um ganho indireto, né, a muitas empresas, e eu acho que esse é um dos caminhos. Deputado, eu vou fazer aqui uma última pergunta, voltando ao assunto do diálogo, porque me parece que esse é pré-requisito para que todas as outras coisas possam acontecer, né? E aí eu estou aqui lembrando que quando, por exemplo, um país entra num dilema, como aconteceu lá na Venezuela, você cria um grupo de outros países para ajudar a intermediar esse debate. Por exemplo, o Grupo de Lima, né? Depois acabou virando uma parte do conflito, mas a ideia principal era a criação de um grupo para ajudar a intermediar. Será que não existiria dentro da Câmara, junto com os senadores, claro, a possibilidade de formar um grupo que pudesse ter a capacidade de intermediar, ou isso vai continuar sendo um movimento que precisa acontecer pela cúpula? Eu estou aqui só explorando possibilidades de caminho para a gente sair desse impasse o mais rápido possível. Olha, Leonardo, eu acho que assim, você tem, né, o colégio de líderes que pode ajudar na construção dessa estratégia, desse pensamento, mas é uma decisão que passa, sim, pela representatividade de quem conduz, né? Então, eu não acredito assim numa solução que seja que não passe pela mão dos líderes, né? Eu acho que os líderes do Brasil eles precisam trazer consigo essa noção de forma cada vez mais apurada, né? De serenar os ânimos,
qualquer nação do mundo hoje, ela está juntando seus pedaços, está reunindo seus cacos para conseguir agir de forma unida, coesa, né, para conseguir chegar a um denominador comum, a uma agenda mínima comum dos seus respectivos países. E acho que o recado que fica, né, é que sozinho ninguém se salva. Né? O Papa Francisco falou isso na homilia da missa que ele fez em Roma e o mundo todo acompanhou. Sozinho ninguém se salva. E isso vale para a gente também. Né? Não é hora do cada um por si, né? Não é hora do salve-se quem puder, é hora sim do todos por um. Então acho, volto a dizer, que é hora de quebrar o retrovisor, parar de focar no problema e tentar focar na solução. O que é isso? Sentar à mesma mesa e criar uma agenda comum, uma agenda mínima nacional, para que a gente possa evoluir. Deixar de falar tanto intervenção de um lado quanto impeachment do outro, é de serviço para o Brasil, tá certo? Para que a gente possa focar nas soluções para a saúde e para a economia, que são as que afetam realmente a vida do cidadão brasileiro. A crise política, ela é um jogo de perde-perde, hoje ela é ruim para todo mundo e é pior para o Brasil. Então, eu acho que passa, sim, pelos líderes, e quem é líder, né, quem é presidente de poder hoje, e aí eu me refiro a Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Jair Bolsonaro, Dias Toffoli pelo STF, né, com o Ministério Público, né, ali ao lado. É importante essas pessoas sentarem e saberem a conversa como a gente praticamente conversou. A gente está terminando a nossa live como a gente começou. É saber que é preciso apontar o norte, é preciso ter regras claras, é preciso dar transparência, porque tendo previsibilidade, todo mundo se ajusta. O mercado se ajusta, as empresas vão se ajustar, a sociedade, o cidadão, o trabalhador. Agora, nessa confusão, né, como você disse, sem ter uma voz centralizada de comando, você não sabe para onde vai, quando vai abrir comércio, quando vai fechar, quando vai abrir escola, quando vai fechar, que tipo de ajuda, que tipo de apoio vai sair. Então, eu acho que é um pouco desse sentimento que eu estou tentando provocar lá em cima, né, de que sentados à mesma mesa saia uma agenda mínima consensual do Brasil para que aponte o norte, e com essa previsão todo mundo vai conseguir, dentro das suas respectivas peculiaridades do seu setor, do seu segmento, se ajustar. Perfeito, deputado. Olha, sendo o senhor quem o senhor é, né, ocupando a posição importante que o senhor ocupa, né, dentro desse processo político, eu acho que a sua fala traz um alívio, traz uma esperança para todo mundo que observa e torce, né, para que a gente tenha esse mínimo de coordenação para que o país possa todo remar para um lado, né? Então, sua fala foi muito importante. Eu queria te agradecer demais a possibilidade de você estar participando aqui. Imagino que o cenário esteja muito quente para todo mundo. E queria, enfim, desejar boa sorte e deixar aqui o canal aberto para o senhor. Foi uma honra para mim, para os nossos clientes, para os nossos amigos. Foi muito bom ter compartilhado das suas ideias hoje à tarde. Leonardo, eu que agradeço aí o convite, né, a sua condução, né, sempre inteligente e tentando extrair o melhor das perguntas e das respostas. Já é a segunda vez, né, que a primeira foi uma entrevista, essa segunda videoconferência, mas me coloca à inteira disposição, porque eu acho que é importante participar de momentos como esse para que você possa fazer a sua mensagem chegar longe, né? Mas você acredita, Efraim, não é um sonho, não é uma ilusão achar que vão sentar à mesma mesa os presidentes dos poderes? Eu disse aqui, é um desafio monumental, mas se isso for sendo reverberado, né, ao ponto de chegar a eles a expectativa que a sociedade tem das suas autoridades, que elas se entendam, que eu acho que é isso que a sociedade brasileira precisa, né? Nós já temos problemas demais, não precisa ter crise política, que a sociedade espera que os seus líderes se entendam, e é tarefa e missão deles fazer esse esforço.
é fazer esse esforço, sim, a deixar de lado as diferenças que a gente sabe que existem e elas são da vida real, mas deixa elas de lado e vamos tentar construir algo que seja importante. O Brasil precisa voltar a conjugar, né, o nós. E ponto. Porque até agora nós só estamos nós contra eles. Nós contra eles, indo e voltando. De lá para cá e de cá para lá. Conjugar o nós, pensando todo mundo junto. E que o Brasil, apesar das suas diferenças, possa ser um único país, é um sonho, mas assim, mais do que um sonho, é uma ação que precisa ser implementada, porque senão, eu vou dizer o que vai acontecer e vocês todos sabem. Nós vamos passar 30 dias aí discutindo uma crise política, a crise econômica, a crise de saúde fica em segundo plano, vai chegar o momento da retomada e a gente não tem nada preparado, a gente não vai ter nada planejado, vai vir na base do improviso e crises que também geram oportunidades, né? Mais uma vez o Brasil vai estar largando atrás no momento da retomada. Então, obrigado pelo convite, fico à disposição, foi um grande prazer. Vamos esperar ver se esse feriado de Tiradentes faz com que o clima, né, arrefeça um pouco e a gente chegue na quarta-feira aí com uma pauta positiva para levar o país adiante. Amém, deputado. Muito obrigado, viu? Tá joia. Um abraço.